Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de você sabe tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes.
Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando. O campo magnético da Terra esconde uma história fascinante. Acontece que ele está ficando mais fraco a cada dia. Na verdade, tem sido assim nos últimos 3.000 anos, e se essa tendência continuar, poderemos ter problemas dentro de um milênio. Qual é o problema? Bem, imagine o seguinte: o norte magnético se torna sul e vice-versa. Uma loucura, não é? Quando isso acontece, o escudo magnético protetor do nosso planeta pode enfraquecer, permitindo que mais raios cósmicos nos atinjam. Essas partículas de alta energia do universo podem causar mau funcionamento eletrônico em nossos satélites e produzir elementos que podem ser prejudiciais para nós. A última vez que ocorreu uma inversão de polaridade foi entre 772.000 e 774.000 anos atrás. Felizmente, a humanidade tem algumas pessoas muito inteligentes que estão investigando a história do campo magnético da Terra. Elas retiram núcleos de sedimentos do fundo do mar e estudam a magnetização dos fósseis para descobrir quando essas inversões ocorreram no passado e quando poderão ocorrer novamente. Outro grupo de pesquisadores está estudando a anomalia do Atlântico Sul, SAA, uma vasta região do campo magnético da Terra que é cerca de 3 vezes mais fraca do que o campo nos polos.
Usando dados de vários satélites, eles estão tentando descobrir o que está causando a SAA e como ela pode mudar no futuro. Isso pode nos dar uma ideia de como um campo magnético enfraquecido pode afetar nossos satélites e nosso planeta. É claro que a nossa geração não estará aqui para testemunhar essas mudanças, mas isso nos faz pensar em como seria o planeta de cabeça para baixo. Magneticamente, é claro. Os astrônomos da NASA também anunciaram que, daqui a 4 bilhões de anos, a galáxia da Via Láctea terá um grande brilho. Depois de uma colisão cósmica que vai abalar as coisas. Não estou falando de um pequeno acidente de carro. Estou falando de uma colisão titânica com nossa vizinha galáxia de Andrômeda. A humanidade terá que segurar seu capacete espacial para esse evento, pois o Sol pode ser lançado em uma nova região da galáxia. No entanto, nossa Terra e o Sistema Solar provavelmente não serão seriamente afetados. Parece difícil de acreditar, então como é possível? O telescópio espacial Hubble da NASA fez algumas medições rigorosas do movimento de Andrômeda. Embora as galáxias se choquem umas com as outras, as estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes que não colidirão com outras estrelas durante o encontro. Entretanto, as estrelas serão lançadas em órbitas diferentes em torno de seus novos centros galácticos. De acordo com as simulações, nosso sistema solar provavelmente será arremessado para muito mais longe do núcleo galáctico do que é hoje. Deixe seus telescópios de lado, pois não é necessário começar a contar os anos. Esse evento provavelmente está programado para daqui a cerca de 4 bilhões de anos, portanto as chances de presenciá-lo são zero. Saturno está perdendo seus anéis. Felizmente, nós também não estaremos aqui para testemunhar esse triste acontecimento. Aparentemente, os anéis estão sendo puxados para Saturno como uma chuva empoeirada de partículas de gelo, tudo sob a influência do campo magnético de Saturno. De acordo com a pesquisa da NASA, a chuva de anéis está drenando uma quantidade de produtos de água que poderia encher uma piscina olímpica dos anéis de Saturno a cada meia hora. Todo o sistema de anéis provavelmente desaparecerá em 300 milhões de anos. Os cientistas acreditam que devemos nos considerar sortudos por ver o sistema de anéis de Saturno, já que ele parece estar no meio de sua vida útil. Mas se pensarmos dessa forma, que os anéis ao redor dos planetas são todos temporários, há uma chance de termos perdido os sistemas de anéis gigantes de Júpiter, ou os de Urano e Netuno. Atualmente, esses planetas têm apenas anéis finos ao seu redor. Há muito tempo, os cientistas discutem se Saturno foi formado junto com seus anéis ou se o planeta os adquiriu mais tarde. A nova pesquisa favorece o segundo cenário, indicando que é improvável que eles tenham mais de 100 milhões de anos, enquanto o próprio Saturno tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O que fez com que os anéis aparecessem? Bem, existem algumas teorias. Uma delas sugere que os anéis podem ter se formado quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram, talvez porque suas órbitas tenham sido bagunçadas por um puxão gravitacional de um asteroide ou cometa que passava. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida. Mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar. Será que nos tornaremos ciborgues com todos os tipos de implantes de máquinas legais? Ou talvez nos tornemos uma espécie híbrida de seres biológicos e artificiais? Para entender nossa evolução futura, precisamos dar uma olhada em nosso passado. Há 1 milhão de anos, o Homo sapiens nem sequer existia. No entanto, havia algumas outras espécies semelhantes, como o Neandertal. Avançando para os dias de hoje, os seres humanos se tornaram mais altos e mais robustos. Talvez, no futuro, fiquemos menores para economizar energia, já que a previsão é de que nosso planeta ficará cada vez mais cheio. Por falar em planetas lotados, viver nessas novas condições significa que temos que nos adaptar e rápido. Estamos constantemente interagindo com muitas pessoas, e lembrar nomes está se tornando uma habilidade crucial. Felizmente, a tecnologia pode nos ajudar com implantes cerebrais que melhorarão nossa memória. No futuro, também poderemos ter tecnologias mais perceptíveis como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial com uma câmera que pode ler diferentes frequências de luz.
Embora a previsão de 1 milhão de anos no futuro seja pura especulação, podemos usar a bioinformática para fazer algumas previsões sobre o futuro imediato. As tendências demográficas sugerem que as áreas urbanas se tornarão mais diversificadas geneticamente, enquanto as áreas rurais se tornarão menos diversificadas. E quanto ao espaço? Se acabarmos colonizando Marte, nossos corpos poderão mudar devido à baixa gravidade. Talvez tenhamos braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos primos neandertais. No futuro, nossa Lua também testemunhará algumas mudanças drásticas. Nós sentiremos falta dela. Em cerca de 5 bilhões de anos, as coisas ficarão realmente interessantes nesse canto do universo. Por enquanto, o Sol está relaxando em sua fase principal, apenas queimando hidrogênio como ninguém mais no mundo. No futuro, durante a fase de gigante vermelha, o Sol vai inchar como um balão até que sua atmosfera se estenda e engula nossas amadas Terra e Lua. Nosso satélite natural, que já está se afastando da Terra, vai se deformar sob a influência do Sol. Sua órbita ficará toda distorcida e ele acabará mais próximo da Terra durante a fase de Lua nova do que durante a Lua cheia. E essa não é a pior parte. Se deixada sozinha, a Lua continuaria a se afastar da Terra até precisar de quase 50 dias para nos orbitar. À medida que o Sol continua sua própria jornada, sua atmosfera se arrastará sobre a Lua e fará com que sua órbita decaia. Por fim, a Lua será despedaçada em um impressionante anel de detritos que circundará a Terra. Estamos falando de todas as suas montanhas, crateras e até mesmo das pegadas e bandeiras que deixamos lá, tudo espalhado pelo campo de detritos. Há uma chance de que o Sol perca massa suficiente para poupar a Terra e a Lua da aniquilação total. Se tivermos muita sorte, o Sol perderá 20% de sua massa e estaremos sãos e salvos. No momento, tudo não passa de teoria, pois ainda não vimos uma estrela gigante vermelha durante essa fase. O próprio universo também pode ficar completamente escuro um dia. Os cientistas não conseguem prever isso com certeza absoluta, mas podem fazer algumas suposições fundamentadas. No momento, nosso universo tem 13,77 bilhões de anos e ainda está produzindo novas estrelas à torto e à direito. Disse que, eventualmente, após cerca de 1 trilhão de anos, a última estrela nascerá. Essa estrela final será um tipo pequeno, uma anã vermelha com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol. Essas estrelas são campeãs em viver vidas longas, bebendo lentamente hidrogênio para manter suas reações de fusão, mas nem mesmo elas podem durar para sempre. Se avançarmos cerca de 100 trilhões de anos, a última luz se apagará. O universo ficará escuro e solitário, mas felizmente não estaremos aqui para ver tudo desaparecer. Ah, o espaço! A fronteira final! É uma vasta e misteriosa extensão que nos fascina há séculos. Mas por mais que tenhamos aprendido sobre ele, ainda há muitas coisas sobre as quais mentiram pra gente quando se trata do espaço. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores mentiras que nos contaram sobre esse assunto. Em primeiro lugar, temos a ideia de que o espaço é apenas uma região selvagem e intocada. Mas isso não é exatamente verdade. Há décadas estamos espalhando nossos detritos pelo espaço. Tudo, desde satélites antigos até peças de foguetes. Na verdade, há mais de 20 mil pedaços de detritos em órbita da Terra atualmente. E eles estão causando todos os tipos de problemas para futuras missões espaciais. Portanto, se estiver planejando visitar o espaço em breve, preste atenção por onde anda. Nunca se sabe que tipo de lixo pode estar flutuando por aí. Você sabia que o Sol não é de fato amarelo? Ele é verde! Bem, mais ou menos. Veja bem, os cientistas medem a temperatura de uma estrela pelo espectro de cores que ela emite. As estrelas mais frias parecem vermelhas, enquanto as estrelas mais quentes parecem azuis. Nosso Sol emite a maior parte de sua energia em um comprimento de onda próximo ao verde. Mas como ele também emite outros comprimentos de onda, todas essas cores se misturam, e seus olhos veem essa mistura vibrante como branco. Da Terra, entretanto, o Sol parece amarelo porque nossa atmosfera é muito boa em dispersar a luz azul. Se nossa estrela fosse realmente amarela, a Terra se tornaria uma rocha congelada, e todos nós seríamos ursos polares.
Além disso, o Sol não está pegando fogo de verdade. Ele é uma grande bola de gás feita principalmente de hidrogênio e hélio e funciona mais como um reator nuclear gigantesco, fundindo constantemente átomos de hidrogênio para criar hélio dentro de seu núcleo. Esse processo libera enormes quantidades de energia e é por isso que o Sol é tão quente. Ah, e por falar em incendiar coisas, as explosões no espaço não são reais. Desculpem, fãs de Guerra nas Estrelas, uma nave espacial não pode cair em uma explosão violenta, porque não há ar no espaço. Sem ar não há oxigênio, e sem oxigênio não há fogo. Você também pode pensar que há muitas estrelas no céu noturno para contar, mas na verdade dá para fazer isso. De acordo com o Yale Bright Star Catalog, há 9.110 estrelas que podem ser vistas da Terra a olho nu. Então, tecnicamente, você pode contá-las, mas eu não ficaria surpreso se você perdesse a conta. E se você estiver preocupado com voar por um cinturão de asteroides, não se preocupe. Embora tenha trilhões de rochas espaciais que variam em tamanho, desde poeira espacial até um quarto do tamanho da Lua, elas estão muito espalhadas. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter tem 225 milhões de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso espalha as rochas espaciais a milhares de quilômetros de distância, tornando quase impossível para uma espaçonave colidir com uma delas. Você vai congelar instantaneamente no espaço sem um traje. Não, você não se transformará em um picolé imediatamente. Vai demorar um pouco mais porque o calor e o frio não se movem muito rapidamente no vácuo do espaço. Mas, infelizmente para você, há um problema maior. Você não conseguirá respirar. Depois de apenas 15 segundos, seu cérebro não estará recebendo oxigênio suficiente do sangue e você desmaiará. E depois de apenas 2 minutos, o resto de seus órgãos estará perdido. Portanto, em resumo, se você estiver brincando de astronauta sem um traje espacial, o jogo acabará rapidamente. Você sabia que o espaço não tem nenhuma temperatura? Isso ocorre porque a temperatura é definida pela velocidade com que as partículas se movem e pela quantidade de energia que elas têm. No verdadeiro vácuo do espaço, não há partículas para se movimentar, o que faz com que não haja temperatura. É claro que algumas partes do espaço são realmente quentes, como as áreas ao redor das estrelas, mas quanto mais longe você estiver das estrelas, mais espalhadas estarão as partículas, tornando essas áreas do espaço bastante frias. O número 9 é o formato do nosso planeta. Não, ele não é plano, mas também não é uma esfera perfeita. Sim, ele se projeta no Equador por causa do giro selvagem do nosso planeta. É como se a Terra estivesse fazendo sua própria dancinha. E por causa dessa protuberância, lançar naves espaciais a partir do Equador é muito mais fácil do que a partir dos polos. Quando se trata de som no espaço, a situação é um pouco complicada. Você pode pensar que ninguém pode ouvi-lo gritar, mas isso não é totalmente correto. O fato é que o som precisa de algo para viajar, como ar ou água. No espaço, as coisas estão muito espalhadas. Portanto, aquelas batalhas espaciais épicas e explosões galácticas seriam completamente silenciosas. No entanto, há alguns lugares no espaço com partículas suficientes para o som viajar. Por exemplo, é possível ouvir o buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Outro mito é sobre a gravidade zero. Isso não existe. Ainda há alguma gravidade na Estação Espacial Internacional, cerca de 90% do que sentimos na boa e velha Terra. Mas os astronautas podem flutuar, porque estão basicamente em queda livre ao redor do planeta. E sejamos realistas, a versão de Hollywood de viagem espacial não é um fato. É claro que as órbitas existem, mas diferentes altitudes significam diferentes velocidades. Portanto, mover-se de uma órbita para outra não é exatamente um passeio no parque. Você não pode simplesmente se empurrar na direção certa e esperar pelo melhor. É preciso levar em conta essas velocidades orbitais. Isso me fez lembrar do filme Gravidade de 2013 e de como Sandra Bullock tentou sobreviver no espaço. Hollywood certamente adicionou combustível a esses mitos. Mais uma vez, quem pode culpá-los? Em 1979, a espaçonave Viking 1 da NASA tirou uma foto de uma curiosa formação rochosa em Marte que se parecia muito com um rosto. Algumas pessoas afirmaram que essa era a prova de que havia vida extraterrestre no planeta vermelho, mas a NASA tinha uma opinião diferente. De acordo com a agência espacial,
O rosto nada mais era do que um monte de rochas empilhadas de tal forma que as sombras que elas projetavam criavam uma ilusão de características faciais. Na verdade, era apenas uma colina comum que recebeu crédito demais por ser fotogênica. O sistema solar permanece no mesmo lugar. Mentira! Ele está voando pelo espaço a uma velocidade de 225 km por segundo, o que significa que está atravessando o cosmos mais rápido do que um guepardo perseguindo sua presa. O sistema solar leva 230 milhões de anos para completar uma órbita completa ao redor da Via Láctea. Ainda bem que ele não está recebendo uma multa por excesso de velocidade, pois isso seria uma multa astronômica. Sem o Sol, os planetas seriam muito frios. Estamos falando de temperaturas tão baixas quanto 270 graus Celsius negativos. Mas com o Sol por perto, os planetas podem desfrutar de temperaturas muito mais agradáveis. É claro que nem todos os planetas são iguais. Mercúrio, por exemplo, é o mais próximo do Sol. Vênus, por outro lado, está mais distante, mas de alguma forma consegue ser ainda mais quente que Mercúrio. A distância do Sol não é o único fator que afeta a temperatura de um planeta. Outros fatores, como o tamanho e a refletividade do planeta, também entram em jogo. Portanto, o fato de Mercúrio ser o planeta mais quente do nosso sistema solar é uma proposição falsa. Não! O fato de ele ser o mais próximo do Sol não significa que seja o mais quente. Embora tenhamos sido enganados em alguns aspectos, isso não torna o espaço menos incrível. Ele ainda é uma parte vasta, bela e totalmente fascinante do nosso universo. E ainda há muito que precisamos descobrir. Quem sabe, talvez um dia nós realmente descobriremos pequenas pessoas verdes lá fora, ou talvez encontremos algo ainda mais incrível. Até lá, teremos que continuar sonhando e explorando. Essas foram as 14 coisas da nossa lista. Você tem algum outro mito espacial para desmascarar? Imagine sair de casa uma manhã e ver não uma, mas 2 estrelas brilhando no céu. A primeira é o nosso bom e velho Sol, e a outra é Júpiter. Mas como um planeta se transformou numa estrela? E o que acontecerá agora com a Terra e seus habitantes? Antes de encontrarmos a resposta para essas perguntas urgentes, precisamos revisar algumas coisas que sabemos sobre Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é um gigante gasoso, o que significa que ele é composto principalmente por gases. Devido às diferenças de pressão e temperatura, esses gases se separam em camadas. Isso cria aquelas faixas vermelhas e brancas que podem ser vistas da Terra. As temperaturas no topo da atmosfera de Júpiter são insanas, podendo atingir incríveis 727 graus Celsius. O planeta também tem uma imensa atração gravitacional. Em 1995, a sonda Galileu alcançou a atmosfera de Júpiter e a cruzou a uma velocidade de mais ou menos 170.600 km por hora. Ela sobreviveu às temperaturas escaldantes e começou sua descida. E continuou se movendo mesmo quando as temperaturas caíram repentinamente e a pressão, assim como a velocidade do vento, aumentaram. Mas 58 minutos e 157 quilômetros de exploração depois, as coisas não ficaram muito bem. A pressão de 23 atmosferas e as temperaturas ainda altas acabaram com a sonda. Ela foi derretida e depois vaporizada pelo calor extremo. Se Júpiter de repente decidisse continuar crescendo, acabaria se tornando uma estrela. E sua composição permitiria isso. Uma vez há muito tempo, Júpiter ficou com a maior parte da massa que restou da formação do nosso Sol. Foi assim que ele acabou com mais do que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do Sistema Solar. E os ingredientes do planeta são os mesmos de uma estrela, principalmente hidrogênio e hélio. Júpiter não é massivo o suficiente para entrar em combustão, mas e se fosse? Em seguida, ele se transformaria em outro tipo de corpo celeste, provavelmente uma anã marrom. Nesse caso, teria um efeito menor nas órbitas dos planetas do nosso Sistema Solar, porque as anãs marrons são mais massivas que os planetas, mas não tão massivas quanto as estrelas. Uma anã marrom geralmente tem 13 a 80 vezes a massa de Júpiter. Ela só pode se tornar uma estrela se a pressão em seu núcleo aumentar o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, vamos imaginar que isso aconteceu. Júpiter se tornou uma estrela real, por exemplo, uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas com massas em torno de 7,5 a 50% da massa do nosso Sol. Também são mais quentes que as anãs marrons. Sua temperatura pode chegar a mais de 3.500 graus Celsius. Nosso Sol, em comparação, tem uma temperatura de mais de 5.500 graus Celsius. Isso significa que a anã vermelha recém-formada será muito mais fraca que o Sol.
E ainda que a anã vermelha Júpiter poderia impedir que os outros planetas seguissem suas órbitas, porque não conseguiriam encontrar um equilíbrio entre as forças gravitacionais das duas estrelas. Os planetas se moveriam para mais perto do Sol ou mais perto da recém-formada anã vermelha. Se a Terra escolhesse a primeira opção, as temperaturas insanas da nossa estrela principal provavelmente eliminariam todos os seres vivos em pouco tempo. Se fosse o segundo cenário, provavelmente congelaríamos, já que Júpiter, como uma anã vermelha opaca, não seria capaz de nos aquecer o suficiente. Mas pode haver mais uma opção: os outros planetas podem ser expulsos do sistema solar. Se Júpiter fosse uma estrela, aumentaria muito a quantidade de radiação que a superfície da Terra receberia. Nossa atmosfera teria que nos proteger tanto da radiação vinda do Sol quanto da de Júpiter. As anãs vermelhas são notoriamente ativas. É por isso que Júpiter, assim como o Sol, provavelmente teria frequentes ejeções de massa coronal, uma expressão chique para descrever grandes nuvens de partículas eletricamente carregadas que uma estrela libera numa explosão com enorme velocidade. Mas agora Júpiter tem um impacto significativo em nosso planeta. O gigante gasoso tem aproximadamente 318 vezes a massa da Terra, e isso também significa que tem uma atração descomunal sobre nosso planeta. Sua gravidade pode causar mudanças na órbita da Terra e mudanças climáticas a cada 400 mil anos ou mais. Quando a influência de Júpiter é mais forte, a Terra geralmente tem invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais intensos de umidade e seca. Além disso, se Júpiter se transformasse em uma anã vermelha, sua característica mais proeminente provavelmente desapareceria para sempre. Estou falando da Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes mais altas estão a mais de 8 quilômetros acima dos topos das nuvens. A tempestade é quase 2 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desceu mais de 322 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem ir ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de 173 graus Celsius negativos nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Eram mais altas que a temperatura da lava aqui na Terra. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade tem potencial para produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente no fundo do que no topo. Cientistas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que isso gradualmente desaceleraria e se tornaria menor ou desapareceria completamente. Mas acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade realmente ganharam velocidade. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 643 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Agora tenho outra situação hipotética para você. E se Júpiter colidisse com a menor estrela que conhecemos? Hoje, esses dois corpos espaciais estão em rota de colisão. Um spoiler: a Terra pode não sobreviver a tal encontro. Ok, conheça essa pequena anã vermelha. Ela é do tamanho de Saturno e sua gravidade é de cerca de 300 vezes a do nosso planeta. Ela normalmente flutua a 600 anos-luz de distância da Terra em um sistema de estrelas duplas. Mas hoje, por alguma razão inexplicável, quebrou todas as leis do universo e está avançando em direção ao maior gigante gasoso do nosso sistema solar. E mesmo que esse hóspede espacial seja menor que Júpiter, sua massa é muito maior, e sua força gravitacional logo começa a atrair o gigante gasoso. O calor da anã vermelha somado à sua poderosa gravidade faz com que Júpiter cresça em tamanho. A atmosfera começa a inchar porque os gases que compõem o planeta começam a se aquecer e se expandir. A atmosfera de Júpiter começa a vazar para o espaço em direção ao visitante estelar. Algum tempo depois, os gases descontrolados formam um anel brilhante e quente ao redor da anã vermelha. É uma visão assustadora, como se um buraco negro muito brilhante tivesse surgido no sistema solar.
A estrela continua destruindo Júpiter, comendo pedaços do gigante gasoso, e logo a anã vermelha o engole por completo. Infelizmente, Júpiter nunca teve chance. Em vez do gigante gasoso, agora temos uma anã vermelha cercada por um anel de gases quentes. E já sabemos que isso pode acabar mal. A melhor coisa é que esse cenário é totalmente imaginário. Ufa, que alívio! Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir, e os resultados foram surpreendentes. Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter. Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximo de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas 2. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a anã vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito? Para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá. Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas por enquanto não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à Próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a Próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso sistema solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a Próxima Centauri, ou as outras 2 estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da Próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a Próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A Próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Espere, tem outro problema. Veja bem, a Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares. Eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas. Nosso Sol também faz isso, mas a Próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da Próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema.
Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da Próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Tudo bem, encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena. A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na nova Terra teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo. Mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas. Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco, mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a Próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alfa Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra. Há poucos planetas perto de nós, como a Próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da Próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alfa Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alfa Centauri A. Assim como na nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius, mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas, e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alfa Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a Próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida. Betelgeuse, uma supergigante vermelha. Essa bola de plasma fervente é uma das maiores estrelas da nossa galáxia e uma das mais brilhantes. É cerca de 500 vezes maior que o Sol, mas está pulsando, aumentando e diminuindo. No seu auge, torna-se 800 vezes maior que o seu tamanho médio. Se ela fosse um balde, acomodaria cerca de 300 milhões de sóis, mesmo que seu peso seja apenas 17 vezes maior. E aqui, a cerca de 500 anos-luz de distância, está a Terra. Lançamos a nossa nave espacial mais rápida que a luz e partimos em nossa jornada para Betelgeuse. Alguns segundos e já viajamos 390 mil quilômetros. Agora estamos perto da Lua. São 9 viagens e meia ao redor da Terra. Um foguete espacial tradicional levaria 3 dias para chegar aqui. Estamos perto de Marte agora. O voo para o planeta vermelho geralmente leva cerca de 7 meses. Vários rovers estão trabalhando aqui agora. Assim como o primeiro drone voador, o Ingenuity. A superfície marciana é 3 vezes menor que a terrestre. O planeta também é 10 vezes mais leve.
As pessoas esperam construir uma colônia humana aqui em breve. Pouco depois de lá, temos que nos esquivar constantemente das rochas espaciais. Este é o cinturão de asteroides. Contém detritos e objetos espaciais de diferentes tamanhos e formas. O maior deles é Ceres. Sua superfície é um pouco maior que a área da Argentina e seu peso é de cerca de 1% da Lua. O peso total de todo o cinturão de asteroides é 25 vezes menor que o da Lua. Em seguida, passamos pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar. Também são os mais pesados, mesmo que não tenham uma superfície sólida. Então passamos por Urano e Netuno. Eles são chamados de gigantes do gelo. E bem no limite do Sistema Solar vemos Plutão, já considerado um planeta, mas agora nem está nessa lista. Depois disso, estamos a 7 bilhões de quilômetros de distância da nossa casa. A sonda espacial New Horizons levou cerca de 9 anos para chegar aqui. Aperte o cinto, estamos acelerando e passando pelo cinturão de Kuiper. Há muitos asteroides e blocos de gelo aqui. Esses são alguns dos materiais de construção mais antigos do nosso Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, nosso mundo inteiro parecia uma nuvem desses asteroides. Estamos viajando pelo espaço escuro e alcançando o limite do Sistema Solar, a heliosfera. Todo esse tempo, estamos nos movendo com o vento solar. Mas agora ele começa a desacelerar. Colide com o vento interestelar e esquenta. É chamado de choque de terminação. A sonda espacial Voyager 1 chegou a esse ponto em dezembro de 2004. Estamos nos mudando para a região onde a heliosfera termina e o espaço interestelar começa. Trata-se da heliopausa. Em 2012, a Voyager cruzou esse limite e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Mas a mensagem da Voyager relatando esse evento veio à Terra quase um ano depois por causa da enorme distância. Levou 35 anos para a Voyager 1 viajar até aqui. E aqui está ela. A sonda é tão longa quanto um carro e tem o mesmo peso que 2 motocicletas. Você percebe uma placa de ouro no casco dela? É uma mensagem da humanidade para civilizações em potencial por aí. Tem fotos das paisagens da Terra, gravações da fala humana e nosso DNA. A partir de 2021, a Voyager vai estar em funcionamento por 43 anos. A sonda viajou 22 bilhões e meio de quilômetros. Isso equivale a 152 distâncias Terra-Sol. E ainda está percorrendo o espaço a 61 mil quilômetros por hora. Ainda estamos nos aproximando da estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. É a Próxima Centauri. Estamos tão longe de casa que até mesmo a luz precisa de mais de 4 anos para percorrer essa distância. Se usássemos um foguete tradicional, a viagem levaria 73 mil anos. A razão pela qual queríamos chegar aqui foi por causa de um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima Centauri b. É 10% maior que a Terra e um pouco mais pesado. Encontra-se na zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que a água pode existir no planeta em seu estado líquido e que a vida pode se formar aqui. Mas a própria estrela, ocasionalmente, produz erupções. Recentemente, seu brilho aumentou quase 1000 vezes. Durante esse tempo, emitia tanta radiação que, mesmo que houvesse algumas formas de vida no planeta, elas provavelmente deixariam de existir. Estamos agora a mais de 8 anos-luz da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno é Sirius. É tão brilhante que você pode vê-la mesmo durante o dia. Mas, na verdade, existem 2 delas, Sirius A e B. Elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum e estão se movendo em direção ao nosso Sistema Solar a quase 8 km por segundo. Isso é o mesmo que a velocidade máxima de um supercarro topo de linha na Terra. Pode colocar os pés no chão. Chegamos a um planeta potencialmente habitável a 39 anos-luz da Terra. TRAPPIST-1d. Sua estrela hospedeira é uma anã branca. Ela é fria e 10 vezes menor e mais leve que o Sol. Tem 7 planetas ao seu redor, mas TRAPPIST-1d é o mais semelhante à Terra. É apenas 30% menor e 3 vezes mais leve. Mas tem uma superfície rochosa e temperatura de 9 graus. Você se sentiria confortável aqui usando uma jaqueta. Pode ter uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos. O que significa que o planeta pode ser adequado para uma colônia humana. Mas levaria cerca de 677 mil anos para chegar aqui usando foguetes tradicionais. E aqui está o nosso objetivo final, Betelgeuse. Levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra para cá em uma nave espacial atual.
Essa estrela é tão grande que nossa nave parece um grão de areia em uma praia gigante. Temos que voltar no tempo para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro havia uma bela nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira e detritos espaciais multicoloridos. Então, começou a encolher sob seu próprio peso. No núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou. Bum! E a estrela nasceu. No começo, Betelgeuse era muito grande e quente, mas não se expandiu e permaneceu estável. Vamos olhar no coração dela. As reações nucleares no núcleo criam muito calor e energia. Essa energia produziu a força que empurra as paredes da estrela por dentro e faz com que ela se expanda, mas ao mesmo tempo é muito pesada. É por isso que a gravidade a empurra por fora. Se essas duas forças estiverem equilibradas, a estrela permanecerá estável. Mas com o passar do tempo, ela fica sem combustível, hélio e hidrogênio. É quando os elementos mais pesados no núcleo se juntam à reação nuclear. Ao queimarem, liberam mais energia e calor do que a gravidade pode suportar. E a estrela começaria a se expandir. É isso que está acontecendo com Betelgeuse agora. Já é tão grande que, se você colocá-la no centro do nosso sistema solar, seus limites encostariam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível. Então a gravidade vencerá. A estrela encolherá de tamanho e, em seguida, uma enorme explosão acontecerá. A explosão de supernova será tão ofuscante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está muito longe para que essa explosão cause qualquer dano às pessoas. Um forte fluxo de matéria que será injetado do local da explosão não chegará ao sistema solar até 6 milhões de anos depois. Ainda assim, o vento solar interromperá esse fluxo. Então estaremos seguros. É provável que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. De volta ao momento antes da explosão da Betelgeuse. Pode haver outro cenário, mais interessante. A gravidade pode comprimir o núcleo maciço da estrela com tanta força que um buraco negro aparecerá em seu lugar. Buracos negros são os objetos mais pesados do universo. Eles têm uma força gravitacional incrível. Mesmo a luz não consegue escapar da armadilha gravitacional deles. O da Betelgeuse começará a se alimentar da poeira cósmica e o que resta da estrela. Todos esses detritos e luz de outras estrelas ficarão congelados perto do horizonte de eventos do crescente buraco negro. Pela primeira vez na história, poderemos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. Mas na realidade, Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui.
Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas. E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta.
A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que, às vezes, brilha, cintila e pisca tanto que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Imagine uma bola de basquete girando no dedo de alguém. Um ponto perto do meio da bola leva mais tempo para girar de volta para onde começou do que o local onde o dedo está. A Terra gira da mesma maneira. As pessoas no centro da África estão girando a 1.600 km por hora à medida que o planeta gira, enquanto qualquer pessoa no Polo Sul, na verdade, não se move, apenas gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos avançando pelo espaço igualmente rápido, já que o planeta também está girando ao redor do Sol a 105.000 km por hora. A temperatura no limite do núcleo interno e externo do nosso planeta é de 2.000 graus Celsius. Isso é tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão lá é 3,3 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo não sendo maior que um carro comum, ainda é algo significativo. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado de 2020 CD3, é a nossa mini-lua temporária. Mas não vai ficar com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem pegos pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. O movimento de galáxias e aglomerados bilhões de anos-luz longe de nós sugere que há algum corpo enorme fora do universo visível. Após bilhões de anos, a expansão do universo tornará o espaço tão escasso que não poderemos ver as estrelas no céu. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km do seu centro geométrico. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve. Mas não é o que você imagina. Neva metais e chove ácido. Não é um bom lugar para se passar as férias. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, e contém mais enxofre do que Júpiter, o que dá ao planeta uma tonalidade laranja parecida com uma poluição atmosférica. Na Terra, as ondas sonoras fazem vibrar moléculas de ar, e é por isso que somos capazes de ouvir som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, no entanto, diz-se que não há som, já que não há moléculas para vibrar e fornecer ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo desolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo de onde você estiver, ondas sonoras podem ser possíveis. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está crescendo, e a velocidade com que está se expandindo está aumentando o tempo todo. Se ele está crescendo para ficar algo maior, então deve ter algum tipo de limite, certo? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantesca e depois o nada? Um abismo que não leva a lugar nenhum? A teoria mais comum é que o universo é moldado de tal forma que não pode ter um limite. Mas não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de compreender. O universo é de fato infinito.
E nossa parte não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é apenas um pouco mais baixo, outro usa o cabelo de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Há também uma teoria sobre um multiverso que consiste em muitos universos menores. O universo em que vivemos seria apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato uns com os outros. Então, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, assim como aquele que criou o nosso universo natal. Netuno é o lugar mais ventoso do Sistema Solar. Nuvens de metano congelado são chicoteadas em todo o planeta a uma velocidade de 1930 km por hora. O núcleo de Netuno é sólido e consiste principalmente de ferro e alguns outros minerais. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra. A temperatura interna atinge 5.000 graus Celsius. Os astrônomos também acreditam que, a uma profundidade de 7.200 km, pode haver uma camada de diamante onde está chovendo cristais de diamante. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com um belo pôr do sol que é pintado em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu, normalmente vermelho-rosado, fica azul à medida que o sol se põe sob o horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pôres do Sol são espetaculares. Tendo cerca de 1/4 do tamanho da Terra, a Lua é bastante enorme em relação a outros satélites no espaço. Não há nada como essa situação em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Plutão tem uma lua quase metade do tamanho de si mesmo, mas é mais como um irmão gêmeo do que um satélite. Há mais de 150 luas em nosso Sistema Solar, e a da Terra é a 5ª maior. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 50 km de comprimento e 100 km de largura, é provável que a caverna seja o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, criaram uma crosta dura grossa do lado de fora, mas por dentro a lava continuava fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Inúmeros poços na superfície lunar descobertos pela NASA podem ser aberturas para tubos de lava. Não podemos desenterrar a maior parte do ouro da Terra. 99% dele acabou no centro do planeta há vários bilhões de anos, atraído pelo ferro no núcleo terrestre. Estamos falando de 1,6 quatrilhão de toneladas de ouro. Isso é o suficiente para revestir a superfície do planeta inteiro em uma camada de 4,6 metros de ouro. E se meteoritos não tivessem nos atingido, trazendo quantidades extras de ouro, seria ainda mais raro. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram uma enorme bolha de alguma substância misteriosa. Estava escondida sob a superfície do lado mais distante da Lua. Sua massa era a mesma de uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Essa coisa enigmática fica a quase 320 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que se formou na superfície lunar há bilhões de anos. A bolha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Pode ser o núcleo metálico do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos nessa descoberta. Poderia explicar muitas coisas sobre a bacia do Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, essa bacia oval se estenderia de Washington até o Texas. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É uma das coisas mais antigas, maiores e, estando a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, mais distantes conhecidas pela humanidade. Astronautas no espaço podem perder cerca de 1% de sua massa muscular a cada mês. Para evitar isso, eles têm que manter um regime de exercícios de 2 horas todos os dias. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se encontrarão em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade vertiginosa. Quando as duas galáxias colidirem, elas formarão uma enorme galáxia elíptica. Você já olhou para o céu noturno e tentou contar todas as estrelas? Sim, boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas.
mas outras estimativas colocam esse número em mais de 200 bilhões, já que calcular o valor exato é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto a todo o universo, há pelo menos 1 sextilhão de estrelas. Isso é um número 1 com 21 zeros depois dele. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou.
que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta, ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente, ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite, e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,01% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 km de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde.
Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da Lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP-40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. Isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de duas maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são duas estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP-40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP-40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP-40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP-40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP-40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP-40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio.
Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra Pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio,
Mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1000 carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras. Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de duas substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton. Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela. Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável. Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente um ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz. Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Hycean. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio.
Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo, ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno ou Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida. Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma. Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra. Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade. Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria. Portanto, o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol. Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida. Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de Exovênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância. Aposto que você se lembra que o planeta mais distante do Sol é Netuno.
Quando os astrônomos europeus discutiram sobre como chamar um 8º planeta recém-descoberto em 1846, escolheram o nome da divindade romana do mar. Esse gigante de gelo tem 4 vezes o tamanho da Terra, e se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, Netuno seria do tamanho de uma bola de beisebol. Ao mesmo tempo, o gigante de gelo é 17 vezes mais pesado. Se você estivesse se aproximando desse mundo gelado, ele pareceria azul e talvez convidativo. Mas essa superfície azul é na verdade uma camada de gás em redemoinho e nuvens permanentes. Portanto, não tenha muitas esperanças, você não conseguiria pousar nesse planeta. Seu manto, composto de gelo, de água, amônia e metano, é o mais próximo que Netuno tem de uma superfície. Mas mesmo lá embaixo, não há solo sólido para se caminhar. De qualquer forma, esse planeta distante é cercado de mistérios e os astrônomos ainda não conseguiram desvendar todos eles. Por que os ventos em Netuno são tão rápidos? Por que esse mundo libera mais calor do que recebe? Por que seu campo magnético é deslocado? E o que é a grande mancha escura? Vamos tentar encontrar algumas respostas. Netuno está cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que o nosso planeta natal. Isso significa por que estudar esse mundo distante é tão difícil. Isso também significa que o planeta recebe muito menos luz e calor da nossa estrela. Mas ao mesmo tempo, Netuno irradia muito mais calor do que está absorvendo. Se compararmos Netuno com o vizinho Urano, veremos que, embora Urano esteja mais próximo do Sol, ele emite quase a mesma quantidade de calor que Netuno. Os astrônomos ainda não sabem ao certo por que isso acontece, mas é claro, há teorias porque eles são cientistas. Alguns especialistas acham que há algo feroz no interior do planeta azul que faz com que ele gere mais calor do que recebe. Esse pode ser o motivo das enormes diferenças de temperatura de Netuno, de menos 160 graus Celsius no topo das nuvens geladas do planeta a mais de 6.650 graus Celsius no núcleo do gigante de gelo. Portanto, você vai querer se vestir em camadas. Essas variações de temperatura podem ser o motivo das fortes tempestades de vento. Sua velocidade pode chegar a 1.930 km por hora. Para efeito de comparação, os ventos mais fortes da Terra se movem a uma velocidade de 400 km por hora. Outra coisa curiosa sobre os ventos de Netuno é que eles estão soprando na direção oeste, o que é contrário à rotação do planeta. Um estudo publicado em 2013 supôs que os ventos em Netuno apareceriam em camadas finas com não mais de 960 quilômetros de espessura. Uma profundidade tão rasa poderia significar que a condensação e a evaporação da umidade poderiam produzir essas correntes de ar loucamente rápidas. Além disso, há a questão de o campo magnético de Netuno estar deslocado. Se você sobrepusesse um ímã a esse planeta, ele não se alinharia com o centro. Os astrônomos não sabem ao certo por que isso acontece. Os campos magnéticos são produzidos por correntes em movimento, e acredita-se que todos os planetas, inclusive a Terra, tenham algum material condutor em movimento em seus ventres. Mas com o ventre de Netuno, a situação é um pouco diferente. Seu campo magnético está inclinado a 47 graus em relação à rotação do planeta. Isso significa que a rotação e o magnetismo não estão alinhados de forma inerente. E não se esqueça da grande mancha escura. Não estou falando da tempestade mais massiva do sistema solar. Essa é chamada de grande mancha vermelha e está localizada em Júpiter. Estou me referindo a uma mancha correspondente em Netuno, descoberta pela Voyager 2 em 1989. Em 1995, o telescópio espacial Hubble voltou seus olhos para Netuno. Mas infelizmente, naquela época, a mancha já havia desaparecido misteriosamente, e os cientistas não têm ideia de como exatamente ela desapareceu. Mas adivinhe só, outra mancha escura foi encontrada no gigante de gelo. Os astrônomos já sabem há algum tempo que, de tempos em tempos, a superfície de Netuno fica pontilhada com essas manchas escuras. Essas descolorações bizarras têm sido associadas a áreas de alta pressão que aparecem e desaparecem ao longo de alguns anos. Mas ninguém havia visto uma mancha escura se formando até recentemente. Desde então, os astrônomos têm observado o nascimento de manchas escuras com bastante regularidade. Agora, eles têm uma ideia muito melhor de onde e quando esses enormes vórtices podem se formar. Apesar das suposições, os astrônomos já pensaram que Netuno era um mundo chato e sem características. O gigante de gelo tem uma atmosfera hiperativa.
Ela é turbulenta, com ondulações de nuvens e tempestades severas. Além disso, esse planeta tem um sistema de anéis. Infelizmente, esses anéis não são bambolês distintos que circundam Netuno como os de Saturno. Os anéis do gigante de gelo são estranhamente volumosos e contêm pedaços de material que formam arcos no anel externo. Os astrônomos explicam que esses aglomerados são, na verdade, locais onde muitas partículas do anel estão presas umas às outras. O que isso significa ainda não está claro. Mas o que mais gosto em Netuno é o seguinte: os astrônomos acreditam que, nas profundezas do planeta, pode haver uma camada onde chovem cristais de diamante. A pressão e a temperatura intensas no interior de Netuno quebram as moléculas de metano, liberando carbono. Esses compostos de carbono encontram suas moléculas companheiras e criam longas cadeias, que são então exprimidas, formando belos padrões cristalinos como os diamantes. Quando essas formações de diamante atravessam as camadas do manto de Netuno, ele fica quente demais para elas. É por isso que elas se vaporizam, voltam a flutuar e, você adivinhou, repetem o ciclo. Agora você sabe por que isso é chamado de chuva de diamantes. Que tal um pequeno experimento divertido? Digamos que explodimos Netuno, em nome da ciência, é claro. Como você já sabe, esse planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que depois de ativar o processo, você veria o manto líquido de Netuno estourar. Seria como um balão cheio de água jogado do 50º andar. Aviso, não faça isso em casa. O impacto enviaria respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. Seria seguido por restos de lava do manto do planeta, líquido e incandescente. E então haveria um furacão de rochas sólidas. Isso é o que restaria do núcleo sólido de Netuno, composto de ferro e outros materiais. Ok, agora vamos montar novamente esse lindo gigante de gelo. Tenho mais um experimento para vocês. Vamos substituir a Lua, sim, nosso bom e velho satélite natural, por Netuno. O gigante de gelo é definitivamente muito maior do que a Lua. O planeta se pareceria com um balão de ar quente azul brilhante no céu. E nós o veríamos não apenas à noite, mas também durante o dia. Ele pareceria ser 15 vezes maior que o Sol. Se tudo mais permanecesse igual, os eclipses solares pareceriam continuar por séculos. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta seria mergulhado em uma escuridão completa por nada menos que 1h30. E como Netuno também é muito mais maciço que a Terra, sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que, em vez de ter um poderoso companheiro e protetor, nosso planeta acabaria como um satélite, sim, a Lua de Netuno. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua maior lua, Tritão, e haveria um grande risco de a Terra colidir com esse corpo espacial. Oh! Mas vamos supor que tivéssemos a sorte de não cruzar o caminho de nenhum dos satélites de Netuno. Mesmo assim, teríamos problemas mais do que suficientes. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais fortes do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria nosso planeta. Como se precisássemos de mais disso, não? A atividade sísmica aumentaria, provocando terremotos e erupções vulcânicas. Bem, isso parece inquietante. Portanto, deixe Netuno permanecer. Não quero assustá-lo, mas algo bizarro entrou em erupção nas profundezas do espaço. Foi uma explosão mais brilhante do que bilhões de sóis. Mas o verdadeiro mistério é que ela não corresponde a nada que os astrônomos já tenham visto. Normalmente, eventos cósmicos como esse seguem padrões familiares, mas esse não. É uma anomalia cósmica. Essa estranha explosão cósmica deixou os astrônomos totalmente perplexos. Pode ser um evento super raro em que tudo se alinha perfeitamente. Ou pode ser algo completamente novo, nunca visto antes. Este evento foi detectado pela primeira vez por um telescópio espacial de raios-x chamado Einstein Probe em 8 de abril de 2024. A princípio, parecia ser uma explosão regular de raios gama, que normalmente emitem raios-x incrivelmente brilhantes. Mas será que a resposta poderia ser tão simples? Alguma coisa não batia certo.
As explosões de raios gama são as explosões mais poderosas do universo e podem ocorrer de maneiras incomuns. As explosões de raios gama de longa duração são causadas pelo desaparecimento de estrelas maciças que giram incrivelmente rápido. Quando essas estrelas ficam sem combustível, seus núcleos entram em colapso sob a ação da gravidade, formando um objeto extremamente denso, como um buraco negro. Ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela são destruídas em uma explosão maciça, chamada supernova. As explosões de raios gama são seguidas por jatos. Estes são feixes gêmeos de material que saem de lados opostos do objeto em colapso. Eles são super rápidos, movendo-se quase à velocidade da luz. Estes jatos parecem mais brilhantes se forem apontados diretamente para nós. É como se o feixe de uma lanterna fosse mais brilhante quando apontado diretamente para você e não em um ângulo. Agora voltemos à nossa explosão cósmica incomum. Lembra que eu lhe disse que algo não estava batendo certo? Foi apenas 45 segundos. Bem, o problema foi que quando vários telescópios observaram esse evento em diferentes comprimentos de onda, ultravioleta, óptico, infravermelho próximo, rádio, raios X, raios gama, etc., ele não correspondeu a nenhum tipo de evento conhecido. A explicação mais provável, de acordo com a pesquisa atual, é que essa explosão é o resultado de uma estrela anã branca sendo despedaçada por um buraco negro de tamanho médio, e ainda assim não é tão simples. Os buracos negros são áreas no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É por isso que eles são chamados de buracos negros. Acredita-se que as estrelas, com pelo menos 3 vezes a massa do nosso Sol, podem entrar em colapso sob sua própria gravidade quando esgotarem seu combustível estelar. Quando uma estrela tem tanta massa em um espaço tão pequeno, sua gravidade se torna tão poderosa que força tudo, inclusive os átomos, a se espremerem. Essa densidade intensa leva à formação de um buraco negro. Quando uma estrela anã branca é dilacerada por um buraco negro de tamanho médio, isso resulta em um jato de material em alta velocidade que pode ser direcionado diretamente para a Terra. Então, esse desastre espacial poderia ser a razão por trás do nosso misterioso evento? Infelizmente, embora ele marque algumas caixas para vários tipos de fenômenos, inclusive o que envolve uma anã branca, ele ainda não se encaixa em todos os critérios para nenhum deles. A curta duração e a alta luminosidade do evento são difíceis de explicar usando quaisquer cenários que possamos produzir. Então isso significa que descobrimos algo completamente novo. O universo está repleto de flashes energéticos causados por explosões de estrelas e buracos negros, explosões de supernovas, estrelas sendo devoradas por buracos negros e outros eventos cósmicos. Os astrônomos geralmente descobrem quais são esses eventos analisando sua duração, frequência, fonte e a combinação específica de comprimentos de onda que eles emitem. Aqui só preciso dizer algumas palavras sobre o instrumento que descobriu essa anomalia espacial. O Einstein Probe é um projeto de telescópio espacial de raios-X liderado pela Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Esse projeto tem como objetivo estudar eventos espaciais de alta energia ao longo do tempo. Seu principal objetivo é encontrar buracos negros inativos e descobrir como a matéria cai neles, detectando explosões de raios-X produzidas por esses eventos espaciais repentinos. A sonda Einstein também espera captar os sinais eletromagnéticos de eventos que causam ondas gravitacionais, como quando estrelas de nêutrons se fundem. Além disso, ela fica de olho em todo o céu para detectar todos os tipos de explosões espaciais e rastrear fontes de raios-X mutáveis já conhecidas. Depois que a sonda Einstein detectou este flash espacial ultra-brilhante, o evento também foi observado por alguns outros telescópios terrestres e espaciais, incluindo o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck, Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array e Neutron Star Interior Composition Explorer. Isso é um bocado maior. Usando todos esses dados, os astrônomos juntaram as características do evento, mas isso não tornou o caso mais claro. Muito pelo contrário, apenas aprofundou o mistério. Este evento se intensificou em raios-X suaves durante os primeiros 10 segundos, depois se estabilizou em um brilho constante por cerca de 4 dias, antes de desaparecer rapidamente em outro dia. Isso é muito mais longo do que as típicas explosões de raios gama, que geralmente duram de alguns milissegundos a várias horas. Mas ainda não foi longo o suficiente para se encaixar em outras categorias conhecidas. O brilho do evento em raios-X também foi incomum. Ele era brilhante demais para alguns tipos de fenômenos, mas não o suficiente para outros.
A parte mais intrigante é que o Very Large Array não detectou nenhuma emissão de rádio da fonte quando ela foi observada 11 dias, 158 dias e 258 dias após a explosão inicial. Normalmente, quando algo tão brilhante em raios X dura tanto tempo, costuma estar associado a uma contraparte luminosa de rádio. Mas nesse caso, nenhum sinal de rádio foi detectado, o que é muito estranho e aumenta o mistério. Os astrônomos não desistiram e consideraram várias outras possibilidades, como os transientes ópticos azuis rápidos. Essa é uma nova classe de explosões que libera enormes quantidades de energia e lança matéria no espaço em velocidades incrivelmente altas. Essas explosões são tão poderosas que uma F-bot pode ser pelo menos 10 vezes mais poderosa do que uma supernova comum. Os transientes ópticos azuis rápidos se parecem com as explosões de supernovas, mas são muito mais rápidos. Elas se acendem e se apagam muito mais rapidamente do que as supernovas comuns. Elas também são muito mais quentes, o que faz com que a luz pareça mais azulada, em comparação com outras supernovas. Como essas explosões acontecem tão rapidamente, é difícil descobrir o que as causa. Em janeiro de 2019, os astrônomos reduziram a duas causas: um buraco negro que consome uma estrela anã branca, ou um tipo raro de supernova que leva à formação de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro. Outra explicação para nossa misteriosa explosão espacial, e os astrônomos acham que a mais provável, é um evento de ruptura por maré. E isso acontece quando um buraco negro engole uma estrela, causando um flash de luz. Quando uma estrela chega muito perto de um buraco negro supermassivo, ela não sai facilmente. As poderosas forças de maré do buraco negro destroem a estrela, quebrando-a em pedaços e puxando-a em direção ao buraco negro. Seus restos se transformam em um fluxo de detritos que cai em direção ao disco de acreção do buraco negro. Entretanto, antes que os detritos se acomodem no disco, eles ultrapassam o buraco negro em um caminho elíptico, apenas para serem puxados de volta para dentro. Em um ponto desse caminho, os detritos colidem violentamente com outras partes da estrela, que está sendo puxada para dentro, e é nesse momento que começamos a ver as primeiras explosões de emissões. Em alguns casos raros, os eventos de ruptura por maré criam enormes jatos de material que saem dos polos do buraco negro. Se esses jatos apontarem diretamente para a Terra, poderemos ver a assinatura do evento. Em geral, parece que um buraco negro de massa intermediária está comendo uma estrela anã branca. No entanto, ainda deve haver algumas emissões de rádio provenientes do jato de um evento de ruptura de maré. A razão pela qual nenhuma foi detectada ainda pode ser o fato de o evento ter sido observado muito cedo. Estudos anteriores sugerem que pode levar centenas ou até milhares de dias para que o material do jato diminua a velocidade o suficiente para começar a enviar sinais de rádio. Se observações futuras detectarem emissões de rádio, isso poderá ajudar a resolver o mistério, mas se não houver sinais, isso pode significar que se trata de uma explosão de raios gama muito incomum ou algo completamente novo que nunca vimos antes.